conseguido até então ali depois dos 18 minutos. E aí eu acho que a gente foi merecedor da vitória. Em todos os sentidos, defensivo, ofensivo. Bob também teve trabalho, segurou o que pôde. Foi gigante nas defesas. Mas quando a bola toca na mão de Hudson após falta de Rafael Sobis, o árbitro marca o pênalti. O próprio Rafael Sobis cobrou. Inter 1-0. A partir daí, ainda mais pressão colorada. Cuca assistiu mais uma vez a queda de rendimento da equipe, que não conseguiu se reerguer para uma virada. Nós tínhamos contra o Santos, naquele jogo, atingido já um nível de padrão uns 80%. Chegaram os jogadores para estrear e, ao natural, com as boas peças que chegaram, se perde o nível de padrão. Porque você tem que adaptar, muda a característica, muda o sistema de jogo, isso tudo está acontecendo. 3 jogos, 3 derrotas. O tricolor que vinha em ascensão após a Copa América e com reforços estrelados, se perdeu em algum ponto que Cuca precisa consertar. Perdemos para o Vasco, empatamos com o Grêmio e perdemos hoje aqui. Tem que acabar logo esse momento ruim que a equipe vive. Com a vitória, Odair Hellmann conseguiu 3 pontos importantes para seguir na briga pelo G4. Para a final da Copa do Brasil, mais que isso. Conseguiu confiança e mostrar para todo mundo que o Internacional, independentemente se esteja como titular ou mista, é muito forte, principalmente no Beira-Rio. E como anunciei, já está aqui, ó. Rodrigo Bueno, entre nós, já com esse primeiro tema aí, Rodrigo. A discussão no início do programa, levantava aqui com o Jackson, o São Paulo burocrático, sem tirar o mérito aqui do Internacional. Mas o São Paulo poderia ter conseguido um resultado bem melhor, hein? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fox Calheiro, Jackson, Paulo, Nadine, que está em algum lugar. Bom dia, Fox, para você, que lidera simultaneamente o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, tá? Vamos lá, Rodrigo. Esses são os bons dias aí. Enigmático. Como assim? Sem fugir do foco. Vamos lá, rapidinho. Quem é o líder isolado do Campeonato Brasileiro? Flamengo. Quem é o líder isolado do Campeonato Paulista? Já acabou, o Corinthians foi campeão. Ué, mas tá rolando um o Paulista aí. também é o... Pega a tabela do Campeonato Brasileiro. Entendi, tá bom. Nessa rodada, 3 grandes paulistas tropeçaram. E o São Paulo? O São Paulo é um deles. Então, eu acho que o primeiro, assim, é choque de realidade. Se é que tinha muito São Paulino iludido, achando que o São Paulo poderia brigar pelo título, esse é mais um jogo que mostra que, ó, se o São Paulo for para a Libertadores, com todos os problemas que aconteceram nesse ano, com todos os problemas que acontecem agora no São Paulo, e são muitos, se o São Paulo for para a Libertadores, levanta a mão pro céu, tá? E olha, a chance de cada vez o São Paulo vai brigar para ficar no G4, para não correr o risco do ano passado de ficar no G6 e eventualmente sair numa primeira fase de Libertadores. Os números, vamos lembrar, né? O Inter jogou com time reserva. Tá bom, hein, esse reserva do Inter, hein? Os principais clubes do Brasil, se você pegar os times reservas, todos têm peças muitas de boas, qualidade. O São Paulo estava com muitos desfalques, não vou falar que não era o São Paulo reserva. Lógico. Mas Era o São Paulo completamente desfalcado. diferente. Só que aí é um dos problemas que você tem que analisar do São Paulo. Qual é? Que é o departamento médico. Há quanto tempo o São problema? Não, o problema faz tempo já. O ano passado, pessoal, o São Paulo caiu no segundo turno porque perdeu o Everton machucado e tal. O São Paulo vive com o departamento médico cheio. Quase todo jogo o São Paulo tem 6, 7, 8 desfalques. Alguns por seleção. E é um outro problema, uma questão política, administrativa. Por que o São Paulo chega na reta final de competição e libera o Antony para a seleção olímpica lá? Porque agora o São Paulo liberou o Igor Gomes para treinar com a seleção brasileira. Não pode. São Paulo desfalcado, porque precisava do garoto. São Paulo empresta o jogador para a seleção para ele ficar treinando. Entendeu? E aí o departamento médico, Pablo, Hernani, Storó, Pato, jogadores que o São Paulo investiu muito, que apostava muito nessa temporada e que não saem do departamento médico. E aí você pode usar isso como muleta para o Cuca, mais ou menos. Porque, vamos ver, quando o São Paulo ganhou 5 jogos, é hora de falar a verdade, né? Hora de falar a verdade, hora de lavar sempre. roupa suja, não é? Lave. O São Paulo ganhou 5 jogos seguidos, mas todos ali com o futebol na conta do chá, no limite. Por exemplo, ganhou do Ceará, porque o juiz não deu um pênalti escandaloso do Ceará no Morumbi.
Senão o Ceará teria pelo menos empatado aquele jogo como empatou contra o Corinthians. E foi o mesmo juiz de ontem do jogo do Santos, né? São Paulo venceu, o que não é fácil, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mas assim, o São Paulo tomou um sufoco danado. São Paulo venceu o Fluminense no Rio de Janeiro, venceu no finzinho com um gol de pênalti, lógico que vale. Mas assim, era um jogo que estava caminhando por empate, São Paulo conseguiu um pênalti no final e o Fluminense já naquela fase muito ruim. Então, boa parte dessas 5 vitórias do São Paulo não foram com um futebol espetacular, o time está sobrando, agora vai voar. Curiosamente, Rodrigo, o jogo que foi bem empatou, foi o Clássico Palmeiras, né? Então, isso foi logo no comecinho. Foi bem, foi melhor que o Palmeiras. E contra o Vasco também não merecia ter vencido, não, hein? Não, o Vasco, mesmo quando estava 11 contra 11, o São Paulo perdeu. Só que o Vasco já foi o primeiro jogo da derrocada São Paulina. São 3 jogos que o São Paulo não vence, 3 jogos que o São Paulo não faz gol. Não fez gol contra o Vasco. Verdade. E o São Paulo agora enfrentou os 2 grandes gaúchos com uma colher de chá, os 2 com o time reserva. Empatou com o Grêmio no Morumbi, Grêmio reserva, e perdeu no sul do Inter com o time reserva. Vamos mais além. Flamengo com time misto, Palmeiras com time misto. O São Paulo, digamos assim, nesse primeiro turno, deveria ter muito mais pontos, até porque jogou muitas vezes contra adversários fortes, enfraquecidos, o São Paulo só está há muito tempo no Campeonato Brasileiro, os outros estão em outras competições. É o caso do Grêmio, que ainda está na Libertadores, é o caso do Inter, que está na Copa do Brasil. E mesmo assim o São Paulo tem uma pontuação que você pega a tabela, está lá no G6, está no bolo de Libertadores. Mas o São Paulo poderia ou deveria estar com uma pontuação significativa. E acho que agora, primeiro, com o futebol e a pontuação que tem o Flamengo, acho que é meio loucura agora o São Paulino acreditar em título. O São Paulo está agora realmente focado em tentar fazer uma pontuação para ir para a Libertadores. Rodrigo Bueno e meu caro Paulo Lima, tem uma pergunta para os dois. Cuca disse em entrevista coletiva que com as chegadas do Juanfran e do Daniel Alves, ele perdeu o padrão de jogo. Disserta, por favor. Você ganha um jogador melhor e você piora o time, né? Em tese, o que ele está querendo dizer é que ele teve que mexer nas peças. Mas desde que ele assumiu, é muita troca, é muita mudança. Ele nunca teve um time certinho. Tanto que tem muito São Paulino, eu também não acho que é tão certo assim, com saudade do Mancini. Porque nesse ano, se teve um período que o São Paulo teve, se não um time titular definido, mas um padrão de jogo, um tipo de jogo, foi aquele pequeno período em que o Mancini foi técnico, que o São Paulo estava muito mal, ameaçando de não se classificar no Paulista. Ele colocou muita garotada. Ele trouxe a base. Aproveitou o Antony, aproveitou bem o Igor Gomes. Luan. Você vê, esse é um problema. Onde está o Luan? Ele apostou no Hudson. A torcida do São Paulo ama o Luan. Acho o Luan um ótimo volante de contenção. O Hudson até recebeu o Hudson acabou fazendo falta e pênalti, né? Onde é que está o Bruno Alves? Que para muita gente é o melhor zagueiro do São Paulo há muito tempo. Ele está optando por Arboleda e Anderson Martins e ninguém entende por quê. Algumas opções do Cuca que a torcida não está entendendo. Então, Paulo, o tipo de jogo, você pode questionar se é bom, se é ruim, se é lindo, maravilhoso. Mas com o Mancini, o São Paulo adquiriu um certo padrão de jogo. O Cuca assumiu, começou a fazer mudanças, põe aqui, mexe ali, muda sistema, muda tal. E o time não tem um padrão, um tipo de jogo. O São Paulo começou a fazer gols, isso foi melhor, porque o São Paulo vinha muito mal ofensivamente, mas esse problema já voltou de novo. O São Paulo, 3 jogos sem balançar cedo. Boa, Rodrigo Bueno, já quero saber a sua opinião. Você é um cara que acompanha e conhece muito bem o Rogério Ceni, a trajetória dele como ex-jogador, enfim, hoje como treinador. Já quero sua opinião em torno da crise do Cruzeiro.